Nossa, subiu muito. Os preços estão exorbitantemente caros agora em relação ao que a gente tinha no passado recente, né? Então a gente está ficando assustada com os voos, principalmente de ponte aérea, né? Que é um trecho curto. Surreal, aumentou assim quase que na minha planilha de gastos que eu venho fazendo de viagens de anos, 50% assim a mais no pacote inteiro, viagem, hotel, tudo junto. Quem viaja com alguma frequência ou pelo menos acompanha o noticiário já percebeu que os preços das passagens de avião estão nas alturas. O aumento vem desde o fim do ano passado, só que ficou ainda mais marcado nos últimos meses. Algumas explicações são externas, como a subida do preço do petróleo, que afeta o valor do querosene de aviação. Outras razões vêm daqui mesmo. É que, passado o período de maior turbulência da pandemia, a demanda do mercado interno cresceu e os voos domésticos ficaram mais caros. Levantamentos das plataformas Kayak e Decolar, com base nas tarifas aéreas de março, mostram que as altas mais chamativas são nos destinos de grande procura, principalmente nos voos dentro do Brasil. Em um ano, o bilhete para a ponte aérea São Paulo-Rio, na média, ficou 88% mais caro. São Paulo-Curitiba, 76%. Porto Alegre, 113%. A última decolagem de preços é efeito da guerra na Ucrânia. O querosene de aviação corresponde a 1/3 do preço da tarifa. Eu fui para Brasília. Na verdade, acabei indo de carro. Costumava ser menos de R$400 e estava 1.000 cada uma. Outro levantamento da Decolar indica que os aumentos chegam a até 40% na comparação com fevereiro, nas rotas que têm origem nos aeroportos de Congonhas ou Guarulhos, em São Paulo. Mas não é só nesse caso que o preço disparou. As tarifas de 10 destinos nacionais com maior procura subiram mais de 30% na comparação entre janeiro e março. A lista inclui cidades como Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Recife. Já nas passagens internacionais, a diferença para o bolso do brasileiro parece menor. A queda do dólar nas últimas semanas e a valorização do real funcionam como um combustível extra para viagens ao exterior. Pode sair mais barato hoje voar de São Paulo a Buenos Aires, por exemplo, do que de São Paulo ao Rio de Janeiro. Tem gente pagando mais de R$2.000 na tradicional ponte aérea. Mas o que tem provocado a disparada nos preços das passagens de avião? Viajar de ônibus ficou mais vantajoso em alguns trechos? E o que dizem as previsões sobre os rumos das tarifas aéreas nos próximos meses? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com Ivan Martins Vargas, repórter de economia da sucursal do Globo em São Paulo. Fique com a gente. Ivan Martins Vargas, você acompanha esse tema já há algum tempo. O que aconteceu com os preços das passagens aéreas no Brasil? Explica pra gente. Oi, Elisa. Então, basicamente, eles vêm subindo já tem algum tempo. Já no ano passado já tinha esse aumento, né? A ANAC, no começo desse ano, divulgou a média dos preços e já no final do ano já vinha alta. Você tinha em torno aí de 18% entre se você comparasse o último trimestre do ano passado com o primeiro ano da pandemia, 2020. Mas isso escalou, né? A gente vê uma série de plataformas que fazem levantamentos. Você vê São Paulo e Rio, por exemplo, se você comparar entre janeiro e março, o preço médio das passagens aumentou mais de 45%. Né? Rio de Janeiro, 47%, e São Paulo, 49%, segundo o levantamento do Kayak, que é uma das plataformas que faz esse tipo de pesquisa. Mas, no geral, você teve grandes altas. Brasília, por exemplo, nesse mesmo período, teve uma alta de 62%, e o preço médio elevado. Né? Essa pesquisa ela é feita cotando diversos pontos de origem. Então, eles fixam um destino, por exemplo, Brasília, e diversas cidades de origem. E aí traçam um preço médio. Esse preço médio para Brasília, por exemplo, foi de R$ 1.058. Para São Paulo, de R$ 1.021. E para o Rio, de R$ 1.037. Você observa, raramente nesses levantamentos, eles têm encontrado, por exemplo, em março,
passagens com um preço médio inferior a R$1.000, o que mostra, de fato, uma alta relevante dos custos. O consumidor, o passageiro que tem analisado, tem procurado passagens domésticas no Brasil, já tem visto há alguns meses essa alta, e ela tem várias razões. Em primeiro lugar, a gente tem visto um aumento do preço do combustível dos aviões comerciais, que é, por exemplo, o querosene de aviação. No ano passado, só esse item, que representa entre 1/3 e 40% do custo de uma companhia aérea, esse preço do querosene de aviação subiu em torno de 90%, 91%, só no ano passado. E aí, é claro, as companhias aéreas que já vinham com margens bem reduzidas, elas acabam tendo que repassar o preço da passagem. Então, esse é o principal componente. Mas aqui no Brasil, a gente tem dois componentes que são agravantes. Meses atrás eram o câmbio e a demanda, porque a demanda na retomada, os especialistas chamam de consumo de vingança, que durante a pandemia, a gente ficou muito tempo sem poder viajar, basicamente, ou com algum tipo de restrição de mobilidade, ou mesmo quando não tinha restrição de mobilidade, as pessoas tinham um certo receio de viajar. Conforme isso foi passando e as pessoas foram buscando visitar seus amigos, seus familiares que moram longe, isso aumentou, a procura por passagens aumentou. Então a demanda é lei de oferta e de demanda. Com uma procura maior por bilhetes aéreos, as passagens, claro, subiram. As principais companhias aéreas que operam no Brasil admitem aumento no preço das passagens e redução nas possibilidades de voos. São fatores que, entre outros, já mexiam com a vida de quem fazia do transporte aéreo opção de viagem, que se vê agora ainda mais afetado com a elevação de preços do petróleo provocada pela guerra da Rússia na Ucrânia. E o outro componente é o câmbio, que não é segredo para ninguém, o real se desvalorizou bastante frente ao dólar no ano passado. Agora, nesse ano, isso se atenuou um pouco, o que dá um certo alívio, porém, como o petróleo continua aumentando de preço no mercado internacional, e como a Petrobras tem repassado esse custo para o querosene de aviação, obviamente, como quase 40% do custo de uma companhia aérea o querosene, eles estão repassando. Então, essa valorização mais recente aí do dólar não é o suficiente para eliminar o aumento de preços nas passagens aqui no Brasil. O Ivan, a oferta de assentos continua a mesma, porque na pandemia a demanda caiu muito, né? As empresas aéreas se viram numa situação bastante difícil. Como você disse, essa demanda reprimida começou a voltar agora, com as pessoas já voltando a viajar e tudo mais, mas a gente sabe que a situação das empresas é difícil, né? Além do aumento de preços por causa do combustível, outra medida adotada pelas companhias foi reduzir a oferta de voos. As principais empresas explicaram que foi preciso suspender temporariamente alguns trechos, aqueles inviáveis economicamente para elas. E com menos oferta, dependendo do voo, fica ainda mais caro para o consumidor. Elas conseguiram manter o mesmo número de voos e de assentos ou tem também uma redução de oferta? Não conseguiram, né? A gente pode dividir a pandemia aqui em momentos, né? No começo eles reduziram drasticamente a oferta de assentos e aí, basicamente, eles precisaram colocar muitos aviões no estado de preservação, que um avião, ele precisa voar o tempo todo, basicamente. Se você estaciona, digamos, você precisa fazer uma série de procedimentos para deixar ele parado. Isso tem custo. Então, as aéreas começaram queimando caixa e colocando esses aviões em preservação. Conforme a demanda foi se recuperando, eles vão, entre aspas, deshibernando esses aviões. Mas hoje, a demanda, mesmo no cenário doméstico, ela começou a se recuperar de maneira mais acelerada no final do ano passado, inclusive acima das previsões tanto das companhias aéreas quanto do mercado e das consultorias especializadas, mas no começo do ano, com a variante Ômicron e, mais recentemente, com os preços das passagens, essa demanda foi aí estacionando.
a previsão mais recente, você conversava com executivos de companhias aéreas no final do ano, eles já estavam prevendo que até março deste ano já teríamos uma demanda muito próxima aí a que eles tinham antes da pandemia, no ano de 2019. Isso ainda não aconteceu. Eu estava conversando com uma das principais consultorias de aviação global, a Bain Company, e a estimativa deles também é mais conservadora, de que a demanda só vai atingir o patamar de 100% do que era antes da pandemia no final do ano. O quanto que esse aumento no preço do petróleo e do querosene de aviação e o quanto que esse aumento de passagem afeta até agora, no cálculo dos especialistas, é que isso atrasou em 3 meses a retomada. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o preço médio da passagem no ano passado foi de R$ 494 para voos nacionais, alta de 19% em relação a 2020. E tem mais aumento. Agora, em março, teve companhia aérea que reajustou as tarifas entre 25% e 30%. Outras reajustaram, mas não divulgaram os percentuais. O preço da ponte aérea Rio-São Paulo, tem gente aí encontrando passagem até R$ 2.000, assim, são valores meio inacreditáveis. Essa alta ela é mais percebida nos trechos com maior demanda, como é o caso da ponte aérea? Sim, sem dúvida. E também tem uma série de elementos que variam, né? E um deles é justamente a antecedência. Quanto mais em cima do horário, em cima da data da viagem, você comprar uma passagem, maior a chance de você pagar um preço mais elevado. E por que isso acontece? É relativamente simples. Uma companhia aérea começa a vender o voo meses antes, né, da data. Então, nos primeiros assentos, eles costumam ter um preço, e para fechar ali a conta, é quase em tempo real, como eu disse. Então, o próprio algoritmo ali das passagens das companhias aéreas vai calculando o quanto que eles têm que cobrar por assento. Então, é dinâmico. De fato, o preço altera muito e ele se eleva muito quanto mais perto, tá, da data. Então, uma das dicas que os especialistas dão para quem quer evitar pagar muito caro, se é que dá para evitar, é justamente fazer uma pesquisa com uma certa antecedência. Para voos domésticos, essa antecedência costuma ser de 3 semanas. Se você fizer uma pesquisa 3 semanas antes, você costuma ter um preço muito próximo daquele que seria, digamos, o piso do que uma companhia aérea compra para aquele voo. Para os voos internacionais, isso muda um pouquinho. A antecedência precisa ser um pouco maior. Então, os especialistas recomendam em torno de 2 meses a 3 meses de antecedência. É claro, isso varia de companhia aérea para companhia aérea, mas é uma tendência. Então, se você pesquisa determinada rota com uma antecedência de 3 meses, você costuma encontrar preços mais perto disso que seria o mínimo cobrado por aquele voo, por aquela rota. Agora, Ivan, essa alta nos preços das viagens de avião, de alguma maneira cria uma brecha para que as passagens de ônibus, por exemplo, entrem no páreo ali no mercado doméstico e passem a disputar mais com as companhias aéreas a preferência de quem vai viajar? Existe um aquecimento do mercado de viagens de ônibus nesse sentido? Então, Elisa, existe essa competição, sim, entre os modais, o avião e o ônibus, mas ela é mais concentrada, ela é mais notória nas rotas mais curtas. E aí a ponte aérea Rio-São Paulo é o exemplo mais claro, onde isso ocorre. Mas principalmente com os passageiros que fazem essas rotas com mais frequência. Então, sim, você com um preço muito elevado, é factível que muitos consumidores prefiram o ônibus, mas em rotas mais curtas. E o preço das passagens de ônibus ele é mais curto, mais barato e regulado. Então, existe um máximo, um teto que é cobrado. Diferentemente das passagens de avião, que tem aí, digamos, o céu é o limite. As passagens de ônibus, elas têm um limite e permite-se que as empresas de ônibus façam desconto sobre aquele preço máximo, mas não excede aquilo, entendeu? Então, você vai pagar
sempre mais ou menos o mesmo preço. A tarifa só é reajustada de acordo com a inflação em períodos determinados pela agência reguladora. Então, sim, o preço das passagens de ônibus nessas rotas mais curtas tende a ficar mais competitivo. E aí, na comparação com as passagens aéreas, costuma compensar. Ivan, você citou aí alguns fatores, né? O câmbio, o preço dos combustíveis, como fatores que pressionaram o valor das passagens aéreas, mas a gente tem visto aí nas últimas semanas, nos últimos dias, um arrefecimento do dólar e o próprio preço do petróleo também já esteve bem mais alto. Tem alguma coisa no horizonte aí de redução do valor das passagens ou as empresas também estão aproveitando para recompor margem de lucro perdida aí durante a pandemia? Olha, as empresas aéreas ainda estão rodando no prejuízo, as 3 principais aqui no Brasil. Agora sim, de fato, o real agora está mais valorizado, está na melhor cotação em 2 anos. Só que isso demora um certo tempo, tem um delay entre a taxa de câmbio e ela ser repassada nos preços do querosene de aviação, né? Hoje, se você analisa até a última semana de março, o preço ele só vinha subindo. Então, no ano, o preço médio do litro do querosene de aviação de janeiro até a última semana de março, ele teve uma alta de 15%. Então, ainda não tem reflexo desse câmbio mais valorizado, desse real mais valorizado, no preço do querosene. Então, isso ainda não foi possível ver. Mas o que já é possível ver é em algumas rotas internacionais. Algumas rotas internacionais, também aí por vários fatores. A demanda ser um pouco menor, a ausência de flexibilizações sanitárias e o câmbio que entra ali, a viagem costuma ser mais ou menos 1/3 do preço da viagem internacional. Então, com o real mais valorizado, esse 1/3 colocando na conta, já foi repassado, por exemplo, esse preço relativo da alta do real já é sentido, por exemplo, em hospedagens. Então, há um certo estímulo para que a demanda aumente nas rotas internacionais, que tiveram um reajuste de preço inferior às passagens aéreas domésticas, né? Fortaleza é a nova Santiago do Chile, Maceió virou Buenos Aires. E se a viagem é de última hora, Porto Alegre pode ser Nova York e Brasília, Lisboa. Isso no que diz respeito ao preço de passagens aéreas. Quem planeja um destino que passe pelo aeroporto pode ter a impressão que confundiu o valor de voos nacionais com o de internacionais. Mas não, depois de 2 anos, parece que o Brasil ficou mais distante e inacessível para os próprios brasileiros. Você observa, por exemplo, a rota de São Paulo a Buenos Aires, que é uma das mais procuradas pelos brasileiros. A gente vê que ela se manteve estável e o preço até caiu um pouquinho, né, na comparação, dependendo da análise das plataformas, você vê de fevereiro para março uma queda de 4%. Então, isso, para as passagens internacionais, a depender do momento que você olhe, já começa a ser mais vantajoso. Ivan, falando daqui para frente, né, do que os passageiros podem esperar, a gente tem a guerra na Ucrânia, que ainda está em andamento, ninguém sabe quando vai terminar, imagino que também seja um fator que mexa aí com o preço das passagens. O que mais deve influenciar daqui para frente? Sem dúvida, a guerra na Ucrânia, principalmente no início ali, aumentou a volatilidade do preço do barril do petróleo, né? Então, ele sobe ou cai muito rapidamente. Então, no início do conflito, aumentou muito. E é claro, o preço disso é repassado para todos os países que praticam o preço internacional do barril do petróleo e desde 2016, no caso da Petrobras, há uma política de paridade com o preço internacional. Então, essa alta foi e é repassada. Nas aéreas, eu estava conversando com alguns executivos das companhias, eles falam que há até um certo delay também para passar essa alta. No momento em que o barril do petróleo atinge um preço X, no caso aí, chegou a ultrapassar os $100 pelo barril, até ser, reajustado no preço do querosene. Então, há uma certa distância, que costuma ser de algumas semanas. Então, os contratos entre as companhias aéreas e as distribuidoras são de longo prazo.
mas eles preveem um reajuste para cima ou para baixo dos preços a cada um número de semanas, que pode ser 3, 4, 5, 6. Isso ocorre isso é a praxe do mercado. Então, se o barril do petróleo cair, e cair de uma maneira mais, digamos, perene, a gente deve ver aí algumas quedas no custo associada aí à valorização do real, pode ser uma esperança. Mas, atualmente, o preço do barril do petróleo ainda está muito volátil. Então, a gente não enxerga esse cenário. E, como já disse, tem uma metáfora importante aí no setor que dá mais ou menos a imagem de como que as empresas operam ali no limite. As 3 empresas hoje, as 3 maiores empresas aéreas do setor no Brasil, elas têm registrado prejuízo bilionário. Mas mesmo em condições normais, o setor aéreo ele fecha as contas ali, é um negócio de escala, então ele precisa de muitas passagens vendidas para se ter algum retorno. É uma metáfora que é muito usada por alguns executivos, é que se você imaginar que a companhia aérea é um lápis, o lucro que ela pode dar, se bem administrada, é só a ponta do lápis. É aquele grafite que você consegue quebrar. Todo o resto é basicamente custo. Ou seja, por esse cenário e mais agravado pela retomada que ainda não aconteceu para a aviação brasileira, a tendência é que as passagens continuem saindo também mais caras, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai continuar pagando preços elevados ao longo do ano. A maior probabilidade é essa. E, é claro, as companhias aéreas elas têm cobrado esses valores elevados porque nas rotas mais disputadas a demanda continua aquecida mesmo com os preços mais altos. Então, a passagem cara ela existe em boa medida pelos custos e porque tem gente que paga esses preços altos. Então, se o avião continuar voando cheio com esses preços, eles provavelmente vão seguir a mesma toada, mesmo que os custos eventualmente se reduzam. Ivan Martínez Vargas, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, Ivan. Até a próxima. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.